Todas as quintas-feiras, aqui no ESB Notícias, primeira edição, a gente sempre fala de saúde. E hoje nós reservamos para falar de uma questão bastante delicada e muito importante, que é a cirurgia bariátrica. E por isso nós convidamos o médico, doutor Álvaro Albano, que vai esclarecer para a gente a respeito de alguns mitos, quais as indicações e implicações a respeito dessa cirurgia e uma novidade também, não só aqui na Bahia, mas especificamente aqui no âmbito de Vitória da Conquista, a cidade onde vai estar recebendo também uma técnica nova desenvolvida pelo médico aqui no estado da Bahia. Doutor Albano, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do ESB Notícias. Bom dia, Cristiane. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse programa e estar esclarecendo algumas dúvidas que são extremamente importantes em relação ao tratamento da obesidade. Como primeira pergunta, doutor, a gente gostaria de saber, se o senhor pudesse esclarecer para nós, para o nosso telespectador, o que é a cirurgia bariátrica e em que casos ela é indicada? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que nasceu com a finalidade de tratamento do excesso de peso. Então, os pacientes que têm obesidade mórbida, têm índices de massa corpórea extremamente elevados, esses pacientes eram submetidos a essa cirurgia com a finalidade de perda de peso. E o desenvolver da técnica mostrou algo muito mais importante do que puramente a perda de peso, que era o tratamento das doenças relacionadas à obesidade. Hipertensão, diabetes, alterações do colesterol, apneia do sono, gordura no fígado. Então, esse conjunto de doenças que fazem parte de uma síndrome, que é a síndrome metabólica, é o principal fator encurtador em relação a anos de vida para o paciente, fator limitador em relação à qualidade de vida, as lesões articulares ocasionadas pelo excesso de peso, sobrecarga de peso. Então, a finalidade da cirurgia bariátrica é fundamentalmente tratar a obesidade, que hoje é a principal doença não transmissível da humanidade e a principal doença em relação a encurtamento de anos de vida, e tratar as doenças relacionadas à obesidade. Que é, por exemplo, o diabetes, né? Diabetes, das doenças relacionadas à obesidade, é a doença mais importante. Por quê? Porque o diabetes ele ocasiona disfunções em diversos outros órgãos. Disfunções renais com necessidade de diálise, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, aumento do risco de AVC, aumento do risco de lesões periféricas, que são as lesões e infecções de membros inferiores, por exemplo, que levam até processos de amputações. Então, o diabetes ele é extremamente beneficiado pelo tratamento com a cirurgia bariátrica. A depender da técnica cirúrgica escolhida, como, por exemplo, o bypass, que é uma cirurgia bastante feita, já foi durante muito tempo a cirurgia mais feita em todo o mundo, o índice de resolução do diabetes ao longo dos primeiros 2 anos de acompanhamento do paciente chega a 93%, ou seja, o paciente deixar de fazer uso do medicamento, o antidiabético oral que ele faz uso, e mesmo assim manter a glicemia normal. Então, a gente pode dizer que em alguns casos, por exemplo, um paciente com obesidade fazendo a bariátrica e que tenha o diabetes, ele pode ser curado 100% da doença? Nós não conseguimos falar em cura quando lidamos com doenças crônicas e multifatoriais. Então, a obesidade por si só é uma doença incurável. Então, quando nós tratamos a obesidade, fazemos a cirurgia bariátrica, acompanhamos o paciente e esse paciente se mantém dentro do peso perdido ao longo de décadas, a gente considera que esse é um paciente que tem obesidade totalmente sob controle, que isso que é o objetivo do tratamento. Esse mesmo conceito, por analogia, a gente pode fazer para o diabetes. A função é manter a doença sob controle, sob o ponto de vista de manter o peso perdido, manter os bons hábitos de vida, não há um milagre. A cirurgia é o que proporciona o resultado que muitas vezes para aquele paciente o tratamento clínico puro não está conseguindo oferecer, que é só com a mudança nutricional e com a prática de atividade física fazer com que ele consiga perder um grande volume de peso e que ele tenha uma facilidade de se manter nesse peso perdido, contanto que haja um compromisso em modificação de hábito de vida, de hábito alimentar e também, principalmente, prática de atividade física com regularidade. Aproveitando essa questão, doutor, a gente conhece várias histórias de pessoas, por exemplo, que passaram por uma bariátrica durante um certo tempo, manteve um peso saudável, hábitos de vida saudáveis, mas com o tempo acabou voltando aqueles hábitos que acabaram contribuindo para acabar tendo a doença, a obesidade. Como é que o senhor avalia a importância desse acompanhamento também de outros profissionais, dessa consciência dessa pessoa, desse paciente, para poder ter uma mudança de vida, para que venha ter uma vida mais saudável? Perfeito. Essa é uma colocação que é extremamente importante quando a gente fala do tratamento da obesidade. O primeiro passo é entender que a doença é uma doença multifatorial. Ela não é só ocasionada pelo que o paciente come, não é só ocasionada pelo que ele deixa de gastar com sedentarismo,
Mas tem diversos outros fatores que implicam no surgimento da obesidade. Esse fator nutricional é um fator extremamente importante, o fator comportamental de prática de atividade física é extremamente importante, mas também tem fatores hormonais ligados à doença, tem fatores que são emocionais, então os transtornos de compulsão alimentar, que levam à recompensa através da alimentação, à depressão, todos esses fatores muitas vezes contribuem para o surgimento da obesidade e dificultam o tratamento da obesidade, e a genética. Como a genética nós não conseguimos mudar, a gente chega a um conceito de que essa doença é uma doença incurável. A cirurgia por si só vai ser responsável por mudar fator nutricional, fator emocional, fator comportamental, fator hormonal e genético? Não. A cirurgia é o que potencializa os resultados de um tratamento clínico, mas tem que vir acompanhada de um acompanhamento multidisciplinar, e esse acompanhamento deve ser por quanto tempo? Para a vida inteira. Se a doença é uma doença crônica, incurável, ela deve ser acompanhada e tratada por toda a vida, com nutricionista, psicólogo, educador físico e com o cirurgião bariátrico que fez o procedimento do paciente. Isso é extremamente importante para o sucesso. Os pacientes que deixam o acompanhamento ou deixam de seguir as orientações têm um risco de reganho de peso. A gente aproveita para poder fazer uma pergunta sobre uma técnica. O senhor foi o primeiro que realizou no estado da Bahia a primeira cirurgia bariátrica por endoscopia, sem cortes. Como é que foi esse procedimento e o que significa no avanço da medicina? A gastroplastia endoscópica é um análogo da cirurgia bariátrica, então através de endoscopia nós conseguimos passar alguns pontos no estômago. Esses pontos fazem com que o estômago tenha um volume menor. A gente faz uma redução do volume do estômago em torno de 60% a 70%. Isso é um procedimento minimamente invasivo, então é feito em caráter de hospital-dia. O paciente interna pela manhã, cedo, final da tarde, o paciente já vai para casa. E isso possibilita uma perda de peso entre 20% e 25% do peso inicial do paciente. Daí é que nós entendemos que esse procedimento não é um substituto da cirurgia convencional. Esse é um procedimento que visa uma perda de peso para os pacientes que têm um índice de massa corpórea inferior ao índice de massa corpórea dos pacientes da cirurgia bariátrica. Então, era aquela parcela de pacientes que estava fora da indicação da cirurgia bariátrica e, ao mesmo tempo, não apresentam resultados com o tratamento clínico, não estão conseguindo perder peso satisfatoriamente com o tratamento clínico. É um método que chegou no Brasil em 2017, em julho de 2017, nós fizemos a primeira em novembro de 2017, que foi a primeira da Bahia e foi a segunda do Nordeste. Ok, uma outra novidade foi a primeira endoscopia biliar do sul da Bahia. O que significa também o procedimento? O procedimento de endoscopia biliar, que nós chamamos de CPRE, que é colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, é um tratamento minimamente invasivo, também endoscópico, com a finalidade de remoção de cálculos que saíram da vesícula e pararam no canal biliar. Então, o cálculo de vesícula é uma doença relativamente frequente, e algumas dessas pessoas que têm cálculo de vesícula, o cálculo pode sair, migrar da vesícula e parar obstruindo o canal, que é o canal por onde o fígado drena a bile para o intestino. Essa obstrução é potencialmente grave, pode ocasionar complicações que podem ser graves ao paciente, como inflamação do pâncreas, dar sintomas semelhantes aos sintomas de hepatite, olho amarelado, a urina escura, parecendo Coca-Cola. E esses pacientes, antes da endoscopia biliar, eles eram submetidos a um tratamento cirúrgico, que era um tratamento muito mais invasivo, e, consequentemente, com um índice de complicações maiores e um índice de mortalidade maior. A CPRE, que é a endoscopia biliar, é um tratamento que é muito menos invasivo, com a recuperação muito mais rápida, não é isento do risco de complicação como nenhum procedimento, mas tem um índice de complicações infinitamente inferior à cirurgia convencional para o tratamento dessas doenças. O senhor já atua ali na cidade de Itabuna, está trazendo essas técnicas também para a Vitória da Conquista? Exatamente. Nós atuamos já na cidade de Itabuna, e no sul da Bahia, Itabuna, Eunápolis, Ilhéus, já há 9 anos e agora estamos aqui atendendo em Conquista também. Ok. O endereço? Estamos no IAD, no Hospital IBR. Ok, muito obrigada, doutor, por sua participação aqui no ESB Notícias. Desejamos sucesso nas suas técnicas, nesse desenvolvimento dessas técnicas que é tão importante para a medicina e traz tanta esperança para tanta gente que está precisando realizar esse tratamento. E deixa o espaço aberto quando quiser voltar, trazer mais novidades a respeito do assunto. Eu que agradeço a oportunidade, de estar principalmente esclarecendo dúvidas, informando mais a população acerca de uma doença que muitas vezes é subestimada, que é a obesidade. Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada mais uma vez e boa tarde.